irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio estar aqui para a nossa conversa hoje. E eu quero meditar um pouquinho mais no livro de Juízes, na vida de Gideão, baseando-me na mensagem se Deus é conosco, aonde estão os seus milagres, e também na mensagem não te enviei eu. Nós todos sabemos que há um grande paralelo entre os dias de Gideão e os nossos dias, os dias em que nós estamos vivendo. Esse é um grande dia de apostasia, a exemplo do que aconteceu com Israel lá atrás, quando eles começaram a brincar de igreja e permitiram que a idolatria entrasse dentro das casas, e eles começaram com doutrinas falsas. Entendemos isso porque o anjo exigiu que Gideão quebrasse o altar de Baal que estava na casa de seu pai. Por isso nós entendemos que o povo estava apostatado. Então Deus mandou um profeta, Juízes 6, do verso 7 ao 10. Logo a saída do profeta, Deus aparece em carne humana para Gideão. Essa foi a terceira etapa, foi a revelação pessoal de Deus em carne humana para o homem. Veja, o homem a quem Deus poderia vir logo após a saída do profeta, um homem que foi chamado pelo irmão Branham de um homem escriturístico. Esse é o tipo de pessoa a quem Deus vem agora, porque todo o propósito do Espírito Santo nesse dia em que nós estamos vivendo é levantar uma igreja que coloque a palavra como preeminência, como prioridade, como o mais importante, porque Deus deixou sua palavra escrita, porque Deus vive através de sua palavra. Ele criou leis, criou princípios, ele deixou promessas, ele deixou sua palavra, porque Deus vive através da sua palavra. A palavra e Deus são a mesma coisa. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não fará nada fora da Escritura. E ele deixou todo o seu plano, a continuidade escrito dentro da palavra. Quando a gente consegue entrar dentro desse canal, nós vamos entender o que Deus está fazendo hoje em nossos dias, para trazer a igreja à vida eterna, para trazê-la ao aperfeiçoamento e tirá-la da terra no arrebatamento. Então, por que chamou o profeta, ou por que o profeta chamou Gideão de homem escriturístico? Porque ele conhecia que o Deus de seus pais, o Deus anunciado pelos profetas da antiguidade, era um Deus de sobrenaturais. E ele pediu sinais para saber que aquele que estava diante dele, aquele homem, não era um homem qualquer, era Deus manifestado em carne humana. Veja, o profeta pregou a mensagem em Juízes 6, do 7 a 10. Não temos o seu nome, de onde ele veio, quem ele era. Ele apenas pregou a palavra. E o que segue a palavra? A revelação de Deus em carne humana. Essa é a terceira etapa, não poderá ser imitada, porque a terceira etapa foi a revelação pessoal de quem Jesus Cristo é em nossos dias. Veja, Janes e Jambres imitaram os sinais, mas eles não podem trazer a palavra, porque eles não podem alcançar a revelação. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Veja, a revelação pessoal. Eu ouvi um pregador recentemente, um pregador americano, dizer que o irmão Branham deu um passo em falso quando ele começou a ensinar a Bíblia. Ora, o que diferencia o profeta de todos os demais é o seu ensinamento, porque um profeta é um revelador da palavra. A palavra vem ao profeta, ele é o que traz a interpretação correta da palavra através de sua vida e através de sua mensagem. Mas como eles não têm revelação, não conseguem entender, por isso o profeta disse, quando ele pregou os 7 selos: 10.000 de meus amigos irão embora agora. Ele ficou em Tucson por 3 anos, ninguém mais o queria em seu púlpito, porque não podiam compreender sua doutrina, não podiam compreender seu ensinamento. Mas aquilo só estava identificando o verdadeiro profeta. Um verdadeiro profeta não é apenas um curador divino. A cura divina é apenas um atrativo, é uma isca para o propósito maior, que é trazer a palavra. Por isso haveria uma igreja escriturística, uma igreja que sabe o que o Espírito quer fazer com a palavra.
Veja, essa verdadeira igreja colocará a palavra como preeminência, porque ela sabe que Deus vive através de sua palavra. Não tem sentido Deus deixar a palavra e a mensagem e depois fazer qualquer outra coisa contrária à mensagem e à Bíblia. Não tem sentido, não faz sentido. Então, seguindo aqui, Momana pregou uma mensagem intitulada Não Te Enviei Eu, baseada nesse versículo, verso 14, Juízes 6. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Primeira coisa, ele era um homem escriturístico. Ele conhecia a palavra e ele queria um Deus que operasse de acordo com a palavra. Segunda coisa, um homem enviado, comissionado, equipado para o trabalho. Seguindo, e ele disse: ai, Senhor meu, com que livraria Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Tremendo, né? Não te enviei eu, e eu hei de ser contigo. Veja, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem, o mesmo que fez Sansão com uma queixada seca de jumento. Matou 1000 filisteus, fora o que deixou aleijado, fora o que deixou ferido, machucado, com aquela queixada de jumento na sua mão. Quando ele batia, havia tanta unção que cada batida era um golpe certeiro. Ali estava um atirador de elite, como nós diríamos. Uma bala, um morto. Uma batida, um morto. Uma batida, um ferido. Veja. Ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Veja, isso provou que ele era um homem escriturístico. Deus, o Deus que seguimos, é um Deus de sinais, e ele terá que fazer hoje o mesmo que ele fez no passado. Ele não pode mudar, e tem que ser sinais escriturísticos, não pode ser quaisquer sinais, devem ser sinais escriturísticos. Então, Momana pregando essa mensagem: se Deus é conosco, onde estão os seus milagres? Veja, parágrafo 64, eu estou salientando algumas coisas para ficar bem pregado, para que possa avançar depois, eu quero mostrar que a verdadeira igreja de hoje, a verdadeira igreja apostólica, tem a palavra como preeminência, e ela sabe que se ela agir de acordo com a palavra, Deus vive em sua palavra e ele confirmará sua palavra, porque existe um ataque violento agora que tem se levantado contra a igreja para desfazer a mensagem, desfazer o ministério do profeta e levar aos povos o povo a um programa religioso, a um programa de Balaão, porque se você tira a palavra, você tem que ter um programa. E você vai ver esses que estão combatendo a mensagem se associar com denominações, se prostituindo. Isso é uma tolice tão grande que estão fazendo. Mas há uma igreja para a qual a palavra faz sentido, para a qual a palavra lhe tem sido revelada. E essa igreja tem a palavra como preeminência, porque ela sabe que Jesus é o verbo e ele é a palavra, e Deus vive através de sua palavra, e Deus confirma a sua palavra. 64 então. Agora, há uma boa maneira para se crer se o mensageiro está certo ou não. Se ele tem uma forma de religiosidade, ele negará aquele poder de fazer milagres. Se ele é o mensageiro de Deus, ele não somente falará disso, mas ele terá isso, produzirá isto e mostrará que o Deus do qual ele fala está com ele e nele. Veja, por isso Jesus disse aos seus discípulos que o sinal de sua vinda seria como nos dias de Ló. Veja, um anjo veio a Abraão debaixo dos carvalhais, e esse anjo discernia os pensamentos no coração de Sara atrás dele. Isso é Hebreus 4:12. Esse é o mesmo sinal do Messias que Jesus manifestou, e foi o mesmo sinal manifestado pelo profeta de Malaquias 4. Veja, é isso que eles não conseguem enxergar.
eles nunca nasceram de novo, não podem ver o reino dos céus. E ele diz: se Deus é conosco onde estão todos os seus poderosos milagres, ouçam quão espiritual era Gideão. Por outro lado, ele disse: se nós entendemos que Deus é um grande Deus de operações poderosas, Ele é um grande Deus de milagres, e se Ele é por nós, e Ele é conosco, e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, onde posso ver seus milagres? Onde posso ver este Deus em ação? Onde Ele está, se Ele é por nós? Por isso cremos que o mesmo Jesus se manifestou nos nossos dias, por causa das mesmas obras, dos mesmos sinais, para mostrar que era Deus em carne humana. E por isso hoje nós seguimos a Deus através dessa mensagem. Deus vive nessa mensagem, e Ele está restaurando a fé de um povo que viverá de fé na palavra, e Deus sustentará cada palavra dessa mensagem. Continuando, o poderoso homem de valor poderia referir-se ao passado, à velha palavra, e saber o certo, porque ele conhecia aquilo, que Deus é um ser sobrenatural, e onde quer que o ser sobrenatural esteja, Ele fará sinais sobrenaturais, porque o sobrenatural está nele, você não pode fugir deles. Como você pode encontrar-se com a cara no vento, sem que tenha um vento soprando. Como pode você entrar na água sem ficar molhado? A água molha, é a química, ela molha. E quando você entra na água, você fica molhado, certo? E quando você entra na presença de Deus, o sobrenatural, haverá sinais sobrenaturais e operações de um Deus sobrenatural. Por essa razão ele disse: onde está a operação? Onde estão os milagres, se Deus é conosco? Glórias! Veja, é isto, veja, onde Deus está, estão os milagres. Onde Deus está, lá estão os sinais de Deus. E Gideão, muito escriturístico, disse: onde estão todas as coisas? Em outras palavras, como eu sou um homem talvez de 50 anos, ele diria, e eu tenho ouvido falar acerca de um Deus que operou milagres, e eu tenho ido à igreja, e eu tenho crido nos sacerdotes, eu creio nos profetas, e eu acredito na palavra escrita, toda escrita, e eu li nos escritos, onde Deus, quando Ele veio entre o seu povo, alguma coisa tomou lugar. E Gideão não sabia, entretanto, que era aquele homem assentado debaixo daquela árvore de carvalho. Ou quem era aquele homem? Veja, tudo que ele sabia é que era um homem. Agora ele disse: se Deus é conosco, onde estão seus milagres? Nós queremos vê-los. Veja, por isso Deus amou esse homem, um homem escriturístico, que seguia o Deus bíblico, que seguia o Deus das Escrituras, não qualquer sinal. E esse é o novo nascimento. Tudo que Deus foi, derramou em Cristo, e tudo que Cristo foi, derramou na igreja. Um Deus escriturístico. Veja, e por isso Deus teria a preeminência aqui na sua igreja, porque essa igreja captou o mistério. Ela sabe que Deus vive através de sua palavra, e quando um crente verdadeiro age de acordo com a palavra, Deus, vivendo nesse crente, tomará a sua palavra e a manifestará. Porque quando a palavra é revelada, ela manifesta-se a si mesma. Porque a palavra de Deus não pode voltar vazia, disse Isaías. Veja, ela não voltará vazia, ela cumprirá o propósito para o qual Deus a enviou. Veja, então há uma igreja que sabe o que o Espírito quer fazer com a palavra. Veja, essa é a coisa nessa hora. Esse é o passo que estamos dando, este é o momento que estamos vivendo. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe, espero que tenha ajudado, e até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus Cristo. Amém.